parte B, né, da mensagem de ontem, né? Ontem nós vimos Paulo se apresentando como apóstolo, né? Como alguém que trouxe toda a visão da economia neotestamentária de Deus de forma muito rica, né? Então se apresentou como apóstolo, né? Aleluia! E hoje nós vamos ver do capítulo 4 ao 6, Paulo se apresentando como prisioneiro, né? Capítulo 4 ele já começa falando como: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então ontem o irmão Júlio nos ajudou mostrando, né? Mostrando que para nós praticarmos, irmãos, é perseverança, é luta, né? É batalha contra nós mesmos, né? Contra a nossa disposição natural. O nosso ser natural não quer perder o reinado, não quer perder o trono, não quer perder a sua posição, né? Por isso nós precisamos despojar do velho homem, seus feitos, né? Aleluia! Amém. Então aqui, graças ao Senhor, é falado muito, né, na parte B, que é a mensagem 8, que é a mensagem 24, né, que nós essa semana desfrutamos duas mensagens juntos, né, para caminharmos nas mesmas pisadas dos irmãos da região, né? Então, para não ficarmos para trás, nós desfrutamos as mensagens 7 e 8, que é a 23 e 24, né? Então o Júlio falou a 7, a 23, e eu vou compartilhar rapidamente a 24, né? Então, graças ao Senhor pelo ambiente da igreja, né? O ambiente da igreja está muito gostoso, né? Isso que a Elaine falou, irmãos, eu também desfrutei muito ontem, né? Ontem, antes de dormir, eu já estava sonhando. Já experimentou isso? Sonhar acordado? Puxa, você sai, você desfruta tanto que você sai, né? Você parece que não está mais nessa esfera da terra. Você parece que, né? Você parece que já foi arrebatado, né? De tanto gozo e alegria que há no interior. Irmãos, isso é normal. Se nós não experimentamos isso continuamente, o problema não está fora, está dentro de nós. É verdade, é isso aí. Nós precisamos dia a dia, por isso que nós somos encorajados a orar. Amém. Orar não é só orar pelas questões fora de nós. Irmãos, a oração primeiramente é para que nós sejamos derrotados, o nosso ser seja subjugado pela luz de Deus, nós possamos nos arrepender e voltar ao Senhor, né? Eu ia falar de oração no final, mas vou falar logo no começo, né? Eu nunca consigo seguir a ordem das coisas que eu anoto mesmo, então vou falar logo de oração. Então, oração, Mateus capítulo 5 a 8, os irmãos sabem, né? O que fala ali? Ali fala do viver dos filhos de Deus, ou seja, a constituição do reino dos céus, né? A realidade, né, do viver dos filhos de Deus, né? Então ali, a primeira coisa que começa é falando de quê? Bem-aventurados os o quê? O Senhor sentou ali no monte, ali é uma esfera tão gostosa, né? Eu vou falar de várias esferas gostosas hoje, né? O Senhor sentou ali e eles sentaram ao redor e o Senhor foi compartilhando, foi falando, né? Olha só que intimidade. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor, desenvolver intimidade com o Senhor. Oração é para desenvolver intimidade com o Senhor, né? E aí o primeiro ponto que o Senhor falou foi: bem-aventurados os humildes, pobres, os vazios, os que se esvaziam, os que se humilham diante de Deus. Então, primeiramente, nós nos esvaziamos, né? Se a nossa oração for de nós mesmos para nós mesmos, não vai passar desse teto. É verdade. O Senhor nunca rejeita uma oração de um espírito quebrantado, né? Alguém que se esvazia. Você ouve, né? Eu confesso, né? Eu já orei, eu já fiz umas orações há um tempo atrás que hoje eu não teria mais coragem de fazer, não, viu?
pedindo justiça, o Senhor não pode e tal, o Senhor tem que quebrar tudo, tem que arrebentar essa história, né? Eu já fiz oração assim, irmãos, nervoso, bravo, né? Mas Depois eu, ó, você já Senhor. pediu para o Senhor tratar com você? Já também, mas com muito cuidado. Hoje mesmo eu fiz isso de manhã. Eu falei, Senhor, ó, trabalha em mim, mas ó, manda a graça, pega leve. Vai devagar, né? Manda muita graça. O vaso é de barro. O vaso é de barro. Muito cuidado, facilmente se quebra, Senhor. Né? Eu já fiz oração assim. Mas depois, quando eu me esvaziei, irmãos, o Senhor, isso aqui eu estou falando porque nós temos um tipo de andar que fala que é andar em amor. Amém. Então, quando nós andamos em amor, o que expressa de nós? Duas coisas eu toquei aqui. O Júlio leu o versículo ontem. Mas Deus sendo rico, por causa de quê? Grande amor. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, o que sai de nós é misericórdia. Não é justiça, irmão. Nós queremos fazer justiça, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Eu fiz essa oração e eu vou confessar aqui, não tem nenhum petista aqui não. Eu fiz essa oração contra o Lula. Quando eu vi, comecei a me envolver muito. Quando eu vi, eu estava abrasado. Já queria que o Senhor descesse fogo do céu, que não pode um negócio desse. E aí, irmãos, ele citou esse versículo, né, que eu li de Mateus. Ele pega esse versículo, ele mesmo, né, eu li na internet lá. Aí o Senhor mostrou para mim, tá vendo? Ele não tem luz. Como é que ele vai fazer sem luz? Ele vai distorcer tudo mesmo. Aí mudou a minha oração. Senhor, misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Aí a misericórdia fluiu, né? Aleluia. Irmãos, e o outro ponto, quando estamos cheios do amor de Deus, é perdão. Nós, quando estamos cheios do amor de Deus, somos pessoas que perdoam os irmãos. O amor, ele tudo sofre, tudo suporta, né? Está lá nós sabemos de cor e salteado lá em 1 Coríntios 13, né? Está tudo ali. Mas na nossa experiência, o Senhor quer aplicar isso, né? E isso só é possível se estivermos cheios da vida de Deus, que é o amor de Deus fluindo de nós, né? Então, quando nós estamos cheios do amor de Deus, quando alguém fala algo, quando alguém fala algo que é injustiça contra nós, qual é a nossa reação? Se estivermos cheios do amor de Deus, nós temos prazer em sofrer injustiça por amor do seu nome, né? Eu lembro, né? Vou contar uma experiência. Eu lembro que o Manuel já aprontou uma coisa comigo. Hoje eu vou usar ele, mas depois eu vou, né, passar azeite para ele não ficar bravo comigo. Quando eu fui servir, primeiramente servi junto com o Manuel, né? Aí me colocaram no serviço de literatura e tal. E aí eu lembro de uma irmã que ela anotava tal. Quando fui um dia, ela quis acertar tudo. Quando ela viu o valor, ela me chamou de ladrão. E aí na hora, eu dentro de mim invoquei o Senhor, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. E aí dentro de mim brotou o perdão na hora, né? Eu não levei em conta, eu tive prazer, né, em sofrer injustiça. Aí compartilhei com ela, irmã, faz o seguinte, vai diante do Senhor. O valor que você achar que é o correto, você paga. Então foi no final de semana seguinte, ela voltou chorando, arrependida, pedindo perdão. Mas se eu tivesse agido o contrário, irmão, em mim mesmo, né, tinha causado dano, né? Então, para nós nos guardarmos os irmãos, precisamos estar na esfera do amor. Continuamente, o Júlio nos ajudou ontem, encorajando, né, mostrando que graça é desfrutar, é ter Cristo que foi dado a nós gratuitamente, né? Tá cheios da graça, cheios da vida de Deus, né? E nós não podemos nos acomodar. Cada dia eu preciso me encher do Espírito. Amém. Me encher da vida de Deus. Senão, irmãos, eu causo problema mesmo. Eu vivo em mim mesmo, e eu falo, e eu aconteço, e eu quero que desça fogo do céu, né? Porque não adianta, nós somos isso aí mesmo.
mas o Senhor nos deu Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Então, aqui Paulo começa mostrando, de ser prisioneiro, e depois ele fala, de vivermos a vida da igreja com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Não é suportando, também, Tem que aguentar, mano. Também, Não é isso aí, irmãos. É suportar, é dar suporte, é dar apoio, é suprir. Amém. Não é que nem aquela história que muitos falam, também é minha cruz. Tem uns que falam que a esposa é a cruz, outros falam que é o patrão. Outros falam, a cruz. A do Jonas é pequenininha. Compensação da minha esposa. Opa, vou entregar você que você falou ontem aqui, hein? Vou falar. Estava no contexto da oração, já passei, não dá mais falar. Então, no contexto da oração, ontem o Júlio falou no contexto da oração, depois eu volto de novo para cá, falando que nós precisamos orar mais do que o que falamos. Aí nós aqui falamos, então as irmãs vão orar bem mais que nós, Já que você cutucou, eu vou falar. Mas é isso aí mesmo, as irmãs oram mais do que os irmãos, Então, irmãos, graças ao Senhor pelo amor. Amém. Então, precisamos ter um viver de nos esforçar diligentemente. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, a unidade do Espírito traz paz para a igreja. Irmãos, e uma esfera de paz é uma esfera onde há edificação da igreja. Quando a igreja está em paz, há edificação. Davi não pôde edificar o templo, por quê? Porque foi um homem sanguinário de guerra. Mas Salomão tinha paz. Não estava guerreando, estava em paz. Então ele pôde edificar o templo, Possamos preservar a unidade do Espírito, vivendo em paz, para que haja edificação, para que o Senhor possa avançar mais e mais, Aleluia. E cheguei no andar da graça, Vamos falar de 5 tipos de andar e parar por aí, Então, em Efésios do 4 ao 5, Paulo nos mostra 5 tipos de andar, Quem lembra qual é o primeiro tipo de andar? Graça. Andar na graça. Aleluia. Então, andar na graça, irmãos, graça. Todos nós, quando cremos no Senhor, nós recebemos um dom para ser desenvolvido o nosso dom, Como que desenvolvemos o nosso dom? Nós recebemos graça e dom. Então eu exercito o meu dom e ganho mais graça. Exercito dom e graça, vou multiplicando, vou desfrutando do Senhor, vou servindo, estou envolvido. Quanto mais eu estou envolvido com serviços, envolvido com desfrute, com a palavra, mais a graça é acrescentada em nós. E aí mais somos aperfeiçoados, mais o nosso dom se desenvolve. Isso se torna o quê? Ministério, Dom mais graça é igual a ministério. Então, quando é ministério, irmãos, aí se torna automático, Eu gosto de usar sempre o exemplo de uma criança. Uma criança, quando ela nasce, a capacidade de andar, o dom de andar, está lá ou não está? Mas ela não anda ainda. O que ela precisa? Ela precisa de ensinamento ou ela precisa de exercício e alimentação? Ela precisa de alimentação e pouco a pouco ela já nasce, já se esperneando. Isso aí, irmão, já é um exercício. Talvez no começo a gente ainda se esperneia, Paulo? Ali está se esperneando ainda, está travado. Mas, irmão, não desiste não, avança, Pouco a pouco vai avançando, vai desfrutando, vai servindo. Aí você vai ver lá na frente, puxa, um ano e meio, 2 anos. Eu estava vendo ontem o André, do Pedro, Ele agora só quer viver correndo. Por quê? Porque ele aprendeu a andar e agora para ele, puxa, não é mais um esforço, No começo é um esforço, levanta, cai. Mas ele desistiu? Não!
Ele prosseguiu. Amém. Irmão, não podemos. Vencedor não é aquele que não erra, não é aquele que não cai. Vencedor é aquele que não desiste. O Senhor insiste em nos fazer errar. E vencedor é aquele que não desiste. Cai, não é? Erra, mas levanta e prossegue. Mas eu quero levantar sempre e prosseguir. Avançar. Aleluia. Então, nessa questão de graça mais dom, né, nós recebemos, eu quero falar do lado agora da oferta, né? Oferta, dízimo. Eu falei isso, Manuel também, eu vou usar o Manuel de novo. Uma vez no local 5 me colocaram para falar sobre oferta. E nesse dia quase apanho, porque tinha um casal lá tinha um casal de irmãos lá que tinha problema com essa questão, né? Eles não concordavam com esse negócio de dízimo, oferta. E eu quase que apanho na saída lá, e os irmãos me salvaram, né? Falando que eu estava usando a palavra para arrancar dinheiro. Falei, puxa vida, não entenderam nada. Mas, graças ao Senhor, aqui tem uma esfera maravilhosa, né? Onde eu sinto liberdade no meu interior de compartilhar abertamente com os irmãos, né? Aleluia! Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos encargo, né? Nós temos encargo, o Senhor deu encargo para nós. Amém. De, no máximo, até o dia 27/8/2017, inaugurarmos o nosso local de reunião na cidade. Amém. Irmãos, e ontem, quando eu vi o testemunho dos jovens, esse encargo queimou no meu interior. Eu tinha sido covarde. Eu ainda não tinha feito o meu compromisso de oferta. Mas revisando a palavra e o Senhor me puxando para falar para esse lado, eu falei, puxa, eu não posso falar, Senhor. Aí eu falei, puxa, eu tenho que sair da esfera da lógica, da esfera da calculadora e orar ao Senhor. E o Senhor põe no meu coração. E o Senhor pôs no meu coração. E eu pus o compromisso de oferta lá. E eu creio no Senhor que Ele há de suprir. Irmão, nós usamos a calculadora. Nós usamos o que nós olhamos que tem nas nossas mãos. Irmãos, nada está em nossas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata. Ele é o dono de toda a situação que está acontecendo. Mesmo a situação que está acontecendo hoje. Irmãos, não é para os outros é negativo, para nós é positivo. Por quê? Porque nós estamos nos consagrando mais. Nós estamos orando mais. Quem conhece a história da Colômbia? Quando tinha aquelas guerras, aqueles guerrilheiros, aquela situação de conflito no país, o que aconteceu ali? Um desespero. Os irmãos começaram a orar. Os irmãos começaram a orar. Até o Pablo Escobar começou a matar cristão naquela época. Os irmãos começaram a orar. Eu li um documentário com Abdias, né? Tem um país na África que foi do mesmo jeito, a mesma história. Os irmãos se consagraram, ia para o mato, orava escondido. Se vocês pegassem orando e tal, não podia pegar reunião, que quem pegasse era exterminado mesmo. Os irmãos iam para o meio do mato, no desespero, e oravam. Amém. O Senhor mudou ou não mudou a situação? Amém. Irmãos, quando a situação está muito boa, nós nos acomodamos. E aí, há pouco tempo, eles falaram, né? Há pouco tempo, os irmãos de novo reagiram da Colômbia, né? Eles viram que estava acomodado. Então, antes que o Senhor mande outra dificuldade, né? Vamos orar. O Senhor já começou, né, nos apertar um pouco aqui no Brasil. Vamos esperar a situação piorar. Vamos reagir logo. Amém. Aleluia. Amém. Mas eu quero reagir logo. Amém. Eu não quero ser um tardio, né? Eu quero reagir logo. Então, nessa questão de dízimo, tem muitos irmãos novos, né, que talvez ainda não ouviu falar sobre isso. Dízimo, irmãos. No Velho Testamento, a primeira vez que é falado de dízimo é em Gênesis 14. Eu não vou abrir não para andar mais rápido, né? Quem quiser anotar para depois ler com cuidado, Gênesis 14, 18-20, né? Abraão foi à guerra, né? Abraão foi à guerra
E ali o Senhor contra os reis, era uma minoria contra muita gente. E depois o Senhor, claro, né? O Senhor que estava guerreando por Abraão. Depois, para resumir, Abraão está ali depois da guerra. Aí apareceu alguém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém. E veio com quem? Veio com o quê? Com pão e vinho. Puxa, irmãos, que desfrute, né? Olha só que experiência maravilhosa, né? E ali Abraão, puxa, louvou o Senhor ali, e espontaneamente ele pegou, e de tudo que ele tinha, ele deu o dízimo ao Senhor. Amém. Irmão, se nós reconhecemos que tudo que nós temos é o Senhor que está guerreando por nós, vem do Senhor, espontaneamente nós damos o dízimo. O Senhor não pediu para ele reagiu espontaneamente. Amém. E deu dízimo, né? E aí mais para frente, não é? Mais para frente em Malaquias já tem uma palavra mais pesada. Aí o Senhor pergunta para o povo de Israel, né? Foi nessa daí que a irmã que me bateu lá, o casal lá, o Manuel me pôs na fria lá na época, foi por causa desse versículo aí, né? Aí, que eu não queria compartilhar, não, é você me jogar no fogo lá. Aí fala lá em Malaquias 3:10, né? O Senhor pergunta para ele e fala para eles que eles têm roubado o Senhor. Aí eles vão e falam, em que temos roubado o Senhor? Aí o Senhor falou nos dízimos e nas ofertas. Irmão, dízimo não é nosso, é do Senhor, né? Dízimo é do Senhor. Se nós comemos, se nós não somos obedientes, nós estamos defraudando o Senhor. Então, dízimo não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência, né? Eu vi uma palavra sobre isso. Dízimo é obediência. O Senhor fala no Novo Testamento, os fariseus, os sacerdotes, eles dão o que? Dízimo, jejum e tal, faz isso, faz aquilo, mas a vossa justiça deve exceder em muito, né? A dos escribas e fariseus. Então eu quero só mostrar para os irmãos essa questão. Dízimo é uma questão de obediência, é algo que foi instituído, então eu obedeço ou não obedeço, né? Então, por ser grato ao Senhor, por reconhecer que tudo vem do Senhor, nós obedecemos. Aleluia! E aí temos oferta, que aí entra essa questão aqui, né? Eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos, que o tempo já voou, né? Então, oferta, irmãos, é uma questão de gratidão ao Senhor. Amém. Se eu sou grato ao Senhor, né? Tenho um coração de gratidão, então, irmãos, ofertar não é um peso. Ofertar é com alegria, né? Eu quero mostrar alguns pontos para os irmãos, só para mim pintar um quadro para os irmãos aqui. Eu tenho o sentimento que essa vai ser a nossa experiência. Primeiro vamos ler Êxodo 35. Êxodo 35. Olha só. 35, versículos 4 e 5, fala assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Êxodo 35, 4 e 5. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Irmãos, cada um de coração disposto. Irmãos, o nosso coração precisa ser disposto na questão da oferta. Que tal nós, individualmente, em uns 30 segundos, orar: Senhor, me dá um coração disposto. Pode ser individualmente, 30 segundos, né? Senhor, o Senhor quer dar esse coração. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sabe o que um coração disposto faz?
voluntariamente trará por oferta ao Senhor. Amém. Ouro, prata, ou seja, o que o Senhor suprir, Ele vai trazer, né? Olha só, irmãos, voluntariamente. Oferta, irmãos, a questão de gratidão é voluntária, né? Se nós tivermos um coração de orar, pedir, o Senhor vai dar um coração disposto e voluntariamente vamos trazer. Sabe o que aconteceu? Irmãos, foi tão rica a experiência deles que Moisés teve que fazer isso aqui, ó. Capítulo 36, versículos 5 a 7. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário. Aleluia! Pois o povo traz muito mais do que é necessário. Irmãos, se nós tivermos um coração disposto, o Senhor derrama a bênção e traz para nós muito mais do que é necessário. Amém. Aleluia! Para o serviço da obra do local que o Senhor nos deu encargo, né? De ter na cidade. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Naquela época, irmãos, o encargo deles era o templo, né? Era o tabernáculo, né? Na verdade não era o templo ainda, era o tabernáculo. Era o tabernáculo. Só que o nosso encargo é a terra, é toda a terra. Nunca vai ter essa ordem para não trazer mais, porque a necessidade do Senhor hoje é toda a terra. Naquela época eles eram limitados. Nós hoje somos um tabernáculo eterno, não é mais terreno, né? Então hoje o Senhor quer ganhar toda a terra. Toda a terra o Senhor quer ganhar. Aonde tem o versículo que mostra que não é só isso? 2 Coríntios 8. Sim. O Paulo não queria que os irmãos ali da região da Caia ofertassem. Ele, não. Nós queremos ofertar. Rogaram. Não, nós queremos ofertar sim. E eles eram pobres. E na sua pobreza eles ofertaram, e superabundou em quê? Em prejuízo? Não, em graça. Então leiam depois também em 2 Coríntios 8, versículos do 1 até o 8, 9 por ali, fala dessa questão. Então, irmãos, o Senhor quer trazer muito, né? Depois do local 1, né? que é a primeira inauguração, nós queremos ter o 2, 3, 4, 5, 6 e daí por diante, né? O Senhor quer avançar. Então, é uma oportunidade para nós exercitarmos o nosso dom de ofertar. E depois de se tornar ministério, não tem essa de Moisés vir falar, não é para ofertar. Não, nós queremos ofertar. Ministério é algo que eu não consigo mais parar de fazer. E faço já de maneira espontânea, né? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Mais um pouco, só para os irmãos ficarem um pouco mais impressionados com essa questão. Vamos para Crônicas agora. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Olha só, irmãos, que riqueza isso aqui. Eu quando vi isso aqui, puxa vida. 1 Crônicas 29. Primeiro, vamos ler a parte B do versículo 5. Parte B do versículo 5 fala assim: quem pois está disposto? Nós fizemos a oração, né? Aí aqui pergunta: quem pois está disposto? Amém? Quem pois está disposto? Amém. Aleluia! Amém. Aí hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Veja só, irmãos, eu faço questão de que os irmãos percebam essa questão. Olha só, o coração disposto, irmãos, liberalmente. Não é um peso, não é um fardo, né? Mas é liberalmente. Olha só, eu dá vontade de ler isso aqui tudo, mas vamos ler só o versículo 13 e 14. Olha só. Depois, irmãos, leiam essa oração de Davi aqui. A oração de Davi, que é muito rica. Fala assim: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas
porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu dás. Veja só, irmãos, nada está nas nossas mãos, tudo está nas mãos do Senhor. Leia o versículo 9. Vamos ler junto. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Já pensou, irmãos, na inauguração do local? Essa é a cena, né? Essa é a cena que eu queria que os irmãos vislumbrassem. Na inauguração do local, que júbilo, irmãos, que alegria, O povo tudo se alegrando, né? E puxa, eu voluntariamente participei, coração alegre, né? Muitas pessoas novas. Amém. Por que a igreja está tão renovada? Os irmãos estão tão alegres. É que nem um casal. Quando nasce os filhos, daqui um dia, Daniel, vai ficar igual um bobão lá, caminhando. Irmãos, porque tem vida, tem pessoa nova, tem fruto, tem filho novo. O casal é alegria. Olha lá. Só dá risada, tá? Dá risada até para os pássaros, né? Aleluia! Então, irmãos, que alegria, né? Por isso que há tanta novidade, né? Porque quando nós funcionamos, exercitamos o nosso dom, aí tem novidade, onde tem novidade tem alegria, né? Louvado seja o Senhor. E por fim, eu não vou tocar nos outros pontos porque já acabou o meu tempo. Por fim, eu não consegui falar nem metade do que eu queria falar. Então, por fim, irmãos, tudo é uma questão de andar no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, resume tudo, né? Todos os outros tipos de andar. Eu só consigo praticar, andar na graça, na verdade, no amor, na luz, se eu estiver cheio do Espírito. Na verdade, esses andar, é andar no Deus triuno, né? Graça e verdade é o Filho, luz e amor o Pai e o Espírito, né? Para mim andar no Espírito, o Senhor nos deu o quê? Nos deu o nome. Precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos, fala aqui, falando entre vós. Cheio do Espírito, falando. Irmão, ninguém se enche do Espírito calado. Ali você está, mas para você transbordar do Espírito, tem que falar. Precisa falar. Senão fica muito na mente. Em casa, às vezes, eu tento ali orar e fico ali sozinho, muito quieto. Aí isso que o Júlio falou ontem, eu pratico isso daí. Eu saio andando para lá e para cá. Começo a ler, falar um hino, cantar. Aí você sai da esfera da mente. Sim. Aí você toca no Espírito. Amém. Aleluia. Amém. Pega o versículo, pega o hino. Puxa, de manhã é tão gostoso, né? Você levanta, né? Aí você, eu creio que os irmãos têm essa experiência. Você lê a palavra, lê o alimento diário e de repente brota no seu interior um hino de louvor, de gratidão ao Senhor. Amém. O que foi isso? Você se encheu do Espírito. Está cheio do Espírito. Não é? Aleluia. Então louvado seja o Senhor. Eu acho que eu vou parar por aqui. Já que eu não consegui seguir mesmo que tudo tinha para falar, mas é isso aí, irmãos. Amém. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos abençoar. Eu só vou contar uma história mais rapidinho e vou entregar para os irmãos a reunião, para os irmãos compartilharem. Eu falei dessa questão das igrejas da Acaia, mas nós temos um testemunho disso mais recente. Houve uma época, alguns anos atrás, que o Chile era um país muito pobre, né? Sim. Muita dificuldade financeira, os irmãos não conseguiam avançar, prosperar, e o irmão Dong pagava tudo para eles, e a situação do país não mudava. Irmãos, muitas vezes a nossa situação não muda, talvez, eu vou compartilhar, talvez seja por causa dessa questão. A situação do país não mudava. Aí um dia o Senhor expôs o irmão Dong.
E aí ele deixou os irmãos ofertarem. E aí os irmãos começaram a pegar em casa, ofertar. Talvez o Chile hoje seja a economia mais estável da América do Sul. Quem muda, irmãos, a situação do nosso país não é o Lula, ele está lá, tudo bem, não é a AB, quem muda é a igreja. A condição da igreja, a situação da igreja que muda a esfera onde ela está. Senhor Jesus. Então olha o Chile hoje. Se irmão Dom estivesse lá, não, vocês são pobres, deixa que eu cuido, tá? Eles estavam na mesma situação, né? Mas graças ao Senhor pelo servo do Senhor, né? Ouviu a voz do Senhor e os irmãos mudaram de situação. O país mudou de situação. Então, o Senhor quer mudar a nossa situação, né? Para isso nós precisamos dispor o nosso coração, né? O Senhor não está pedindo de nós nada que nós não temos. Aqui nós lemos, o Senhor fala, o Davi fala o quê? Das tuas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor está assim, querendo nos entregar em bandeja para nós ofertarmos. Precisamos dispor o nosso coração. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Jesus.